Bom dia, bem-vindo ao canal Geologia Nossa de Cada Dia. Hoje eu vou fazer uma leitura aqui do conceito básico de geologia, o que seja. Então, no site aqui Brasil Escola, um resumo simples do que significa geologia. A geologia, o que é, o que estuda e quais são os termos, né? Geologia é uma ciência da natureza que estuda a origem, como a Terra se formou, a composição, a estrutura e a evolução do planeta Terra. As diferentes áreas de estudo que compõem essa importante área do conhecimento se ocupa desde a formação e composição dos minerais que constituem as rochas, até as dinâmicas internas e externas que condicionaram as transformações no planeta Terra, da sua formação atual estágio, investigando ainda as diferentes formas de vida que aqui viveram no decorrer do tempo geológico. Resumo sobre geologia. A geologia é uma ciência da natureza que se dedica ao estudo da superfície e da estrutura interna da Terra, abrangendo as matérias que integram os diferentes processos e dinâmicas evolutivas do nosso planeta. Divide-se em diferentes áreas de estudo, que se dedica a temas específicos, como a geofísica, a geoquímica, a geologia ambiental, a hidrogeologia, a mineralogia e outras. As faculdades de geologia formam os bacharéis nessa área do conhecimento, chamado de geólogos. No Brasil existem 32 cursos de geologia e engenharia geológica, ofertados tanto por instituições públicas, federais e estaduais quanto privadas. O geólogo pode atuar em diversas áreas, que vão desde a mineração e a petroquímica até a pesquisa acadêmica. Órgãos e empresas estatais e muitas agências reguladoras também absorvem esses profissionais. O profissional de geologia deve ser registrado no Conselho Regional de Engenharia Agronômica, o CREA. O que é geologia? Geologia é uma ciência da natureza que se dedica ao estudo de compreensão da superfície e da estrutura interna do planeta, abrangendo a composição e todas as dinâmicas e os processos que condicionam a formação e a transformação ao longo do tempo geológico. A própria palavra geologia expressa o objeto de estudo dessa importância à área do conhecimento. O termo é derivado do grego, significa estudo da terra, geo, terra, e logos é estudo, ciência. O que a geologia estuda? O principal objetivo de estudo da geologia é a estrutura do planeta Terra, o que faz com que ele seja uma ciência muito abrangente. Essa área do conhecimento se ocupa desde a composição mineralógica das rochas e constitui a litosfera terrestre até os processos evolutivos que condicionaram a atual configuração do nosso planeta. É possível dizer que a geologia estuda a história de formação e evolução da Terra, por meio das estruturas rochosas da superfície, chamadas de estruturas geológicas, e dos diferentes tipos de registros geológicos que são encontrados nessas formações, e que auxiliam a demarcar a passagem do tempo geológico e a compreender as condições climáticas pretéritas e paleoclima, que atuaram como fatores exógenos na sua constituição. Esses registros geológicos são conhecidos como fósseis. Os processos endógenos e exógenos que condicionaram a transformação do planeta Terra também objeto de estudos de geologia. Como exemplos desses processos podemos citar sismos e os movimentos das placas tectônicas, bem como suas consequências na superfície, como falhamentos e fraturas nas rochas, atividades vulcânicas, deslizamento de terra, os fatores que condicionam a formação dos depósitos minerais, das reservas de petróleo e a viabilidade prática e econômica de tais recursos estão presentes nos estudos da geologia. As propriedades dos materiais de que as rochas, solos e outras estruturas terrestres são compostos, como minerais, cristais e seus respectivos elementos químicos, constituem igualmente o objetivo de estudo da geologia. É importante destacar ainda que essa área do conhecimento aborda questões relacionadas ao substrato oceânico e às águas subterrâneas,
o que demonstra a amplitude da ciência geológica. Quais são as áreas de estudo da geologia? A geologia é estudo subdividida em diversas áreas de estudo que contemplam desde relevo da superfície até fenômenos do interior da Terra. A geologia está dividida em diversas áreas de estudo que compreendem temas abordagens específicas, sendo tanto disciplinas nos cursos superiores quanto em áreas de especialização profissional. Veja os principais. Geofísica, estudo das propriedades físicas do planeta Terra e dos respectivos materiais e elementos que o constituem. Dentre essas propriedades estão a radioatividade, magnetismo, calor interno e propagação das ondas, por exemplo. Geoquímica, estudo da composição química dos diferentes materiais que formam a Terra, que é feito por meio de coleta de materiais em campo e análises laboratoriais. Geomorfologia, estudo da formação da superfície terrestre, dos processos e agentes modeladores do relevo. Geotecnia, associada ao trabalho de engenharia e de construção civil mediante a aplicação dos conhecimentos dos demais campos da geologia para análise da viabilidade dos terrenos para a execução de obras e projetos. É chamada também de geologia e engenharia. Geologia ambiental, preocupa-se com solucionar problemas ambientais decorrentes da ação antrópica. Geologia urbana é um dos ramos da geologia ambiental, é voltada para a aplicação dos conhecimentos das demais áreas de geologia na solução de problemas decorrentes do crescimento da cidade. Geologia econômica, estudo das jazidas minerais, englobando sua composição, formação e evolução da legislação associada à sua exploração quando recursos minerais e seu potencial econômico. Geologia estrutural, estudo da estrutura das rochas, identificação de problemas ou distorções como dobras e falhas. Geologia marinha, estudo do assoalho oceânico e das estruturas geológicas presentes no fundo dos oceanos, bem como das variações do nível do mar. Hidrogeologia, estudo das águas subterrâneas e que compreende desde a análise da existência de reservas e aquíferos até a avaliação da qualidade dessa água, viabilidade de uso e a de construção de estruturas para sua extração. Mineralogia, estudo das propriedades químicas e físicas dos minerais. Paleontologia, estudo dos fósseis e dos animais e plantas pré-históricos. Petrologia, estudo das rochas em sua origem, formação, estrutura e propriedade físicas e química e desenvolvimento. Sedimentologia, estudo das formações e estruturas de depósitos sedimentares. Sismologia, estudo das ondas sísmicas, origem, como propagam e dos movimentos das placas tectônicas. Termos importantes da geologia. A geologia, como outras áreas do conhecimento, trabalha em diversos conceitos. Muitos deles aparecem com mais frequência em textos materiais didáticos, por isso é importante compreendê-los. Rocha, material sólido formado por um conjunto de minerais consolidados. Mineral, estrutura homogênea, sólida, composta por um ou mais elementos químicos. Surge por meio de processos inorgânicos e acontece na natureza. Solo, camada de material inconsolidada que cobre a litosfera. Litosfera, camada mais externa do planeta Terra, chamado também de crosta, composta por rochas e minerais. Fóssil, restos de formas de vidas pretéritas, animais ou vegetais que foram preservados no material rochoso. Tempo geológico, escala do tempo utilizada na geologia para analisar a história e os processos evolutivos do nosso planeta. Tem início com a formação da Terra há 4,6 bilhões de anos. Era geológica, uma subdivisão da escala do tempo geológico. Depósito sedimentar, área rebaixada onde sedimentos provenientes de processos intempéricos físicos são depositados na etapa final da erosão. Jazida mineral, depósitos naturais de minerais que podem conter valor econômico. Estrutura geológica, estruturas rochosas da litosfera sobre os quais o relevo da superfície é esculpido, sendo eles os escudos cristalinos e as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vertente, encostas de um morro, serra ou montanha. Assoalho oceânico, parte da litosfera que constitui o fundo das rochas dos mares e oceanos. Placa tectônica, grandes blocos rochosos em que se divide a litosfera. Sismo, terremoto, tremor de terra. Falha geológica,
ruptura ou cisões que acontecem em blocos de rochas, dobramento, deformações nas rochas provocadas pela ação de forças endógenas, metamorfismo, processo de transformação das rochas que afeta sua estrutura física sob condições específicas de pressão e temperatura, intemperismo, degradação física e ou decomposição químico-biológica das rochas. Por que a geologia é importante? A geologia é importante porque por meio dela podemos conhecer detalhes do nosso planeta. É mediante o estudo de diferentes áreas dessa ciência que tomamos conhecimento de como acontece a evolução da Terra até o estágio atual, tomando nota dos fenômenos pretéritos que influenciaram na sua configuração e também das diferentes formas de vida que viveram no planeta ao longo do tempo geológico. A ciência geológica nos permite ainda conhecer a composição química e física da superfície terrestre. Informações essas que possuem grande valor prático e econômico quando pensamos em análise das jazidas minerais e reservas de petrolíferas e ainda na avaliação de áreas destinadas a projetos de infraestrutura. A importância da geologia está aliada também à necessidade de preservação do meio ambiente e recuperação de áreas devastadas mediante análise e compreensão dos fenômenos responsáveis pela sua degradação. Faculdade de Geologia. A Faculdade de Geologia é responsável pela formação e capacitação dos bacharéis nessa área do conhecimento, que recebem título de geólogo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geologia, SBGEL, existe hoje no Brasil 32 cursos de formação em Geologia e Engenharia Geológica, entre as universidades públicas, federais, estaduais e privadas. Esses cursos são ofertados em 18 estados brasileiros de todas as regiões do país, com destaque para a alta concentração em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Entre as universidades de curso mais antiga de Geologia do Brasil, oferecido desde 1957, então, estão Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade de São Paulo, USP e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual é a atuação do geólogo? Há uma grande diversidade de campos de atuação em que o geólogo pode inserir, tanto na iniciativa privada, em empregos, empresas e constituições de ensino, quanto em órgãos estatais, agências reguladoras, empresas e unidades de ensino administradas pelo poder público. Veja algumas áreas em que o geólogo pode atuar: empresas petrolíferas e de mineração, empresas de organismos ligados à área ambiental, hidrelétricas e empresas de órgãos que realizam gestão de recursos hídricos, engenharia civil em equipe de realização de obras e projetos de infraestrutura, órgãos públicos, empresas e agências reguladoras ligadas ao Estado brasileiro, a exemplo do Serviço Geológico Brasileiro, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Água, ANA, no meio ambiente acadêmico, tanto na pesquisa quanto atuando em sala de aula. Para atuar, no entanto, é preciso saber que o geólogo precisa ser registrado no Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, o CREA, sendo assim apto a exercer a profissão, emitir pareceres técnicos, elaborar estudos de viabilidade e impacto ambiental, entre outras atribuições. Por Paloma Guitarrara e professora de Geografia.